Fala pessoal, tudo bem? Rafael Santos falando, mini curso do Microsoft Project, aula número 12. Hoje eu estou aqui direto do MVP Conference, que está acontecendo aqui na Unip Tatuapé. É o maior encontro dos MVPs aqui na América Latina. Muita coisa legal, palestrei aqui hoje com o Mário Trentin, a gente falou sobre Project Online e Power BI. E agora a gente vai falar, vamos voltar aqui, vamos virar a ficha, vamos falar sobre o Project, o mini curso do Microsoft Project, né? Aula número 12. Hoje a gente vai falar sobre como inserir informações reais no projeto. Acredito que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque é um vídeo que vai tratar aí de várias opções que a gente tem para inserir informações no nosso projeto. Então, quando o nosso projeto está em execução, como é que a gente faz para inserir informações reais? Qual é a boa prática para que a gente possa, de fato, controlar o nosso projeto, executar o nosso projeto? A gente já tem as informações lá na linha de base e agora a gente precisa começar a informar o que está acontecendo. Então é isso que a gente vai ver aqui. Aula número 12 do Microsoft Project, do mini curso do Microsoft Project, diretamente aqui do MVP Conference 2018. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui na aula número 12 do mini curso do Microsoft Project, a gente vai falar sobre como que a gente deve fazer, né? Quais são as boas práticas, quais são os métodos que a gente tem para inserir informações reais de progresso nos nossos projetos. Então, a gente já está muito próximo aí do final do mini curso, né? Depois da aula 12, a gente tem mais uma nova aula na segunda-feira da próxima semana, e aí a gente vai encerrar, né, pelo menos essa primeira fase do mini curso do Microsoft Project. E a gente chega num momento crucial, né? Porque a gente vem trabalhando aí, a gente veio trabalhando ao longo das últimas semanas para poder criar um cronograma bem estruturado, com tarefas, com recursos, seguindo as boas práticas de construção do cronograma, né? Então a gente veio fazendo toda a parte de planejamento e agora a gente chega aqui na parte de execução. É possível que esse vídeo fique até um pouquinho mais longo do que os anteriores. Eu sei que eu venho falando isso ao longo de todos os outros vídeos, né? Mas esse é um assunto que realmente é muito importante, é muito relevante, porque não adianta a gente apenas ter feito um planejamento bom se quando a gente começar a executar, a gente não tiver um método de trabalho, a gente não tiver uma padronização de trabalho que permita que a gente possa é, avaliar como o nosso cronograma está acontecendo, mas não só isso, né? Inserir, entrar com as informações que estejam de fato corretas, tá bom? Então eu vou procurar detalhar aqui algumas das opções mais relevantes que a gente tem. Vou procurar, mesmo que de maneira sucinta, exemplificar, dar exemplos práticos de como é que a gente tem que fazer para entrar informações reais. Então, os tópicos que eu separei para a aula de hoje, eles estão listados aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da data de status. É um item um pouco negligenciado pela maioria das pessoas que usam o Project, mas em virtude do desconhecimento, né? Muito em virtude do desconhecimento. Então a gente vai colocar aí a devida importância da data de status. Depois a gente vai atualizar o nosso cronograma através da opção atualizar projeto, né, que tem duas possíveis opções aqui, atualização de tarefas no prazo e reagendamento de tarefas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre inativando tarefas, né, então quando a gente tem tarefas que não mais serão necessárias, como é que a gente faz para dizer isso para o project. E depois a gente tem aqui a atualização manual de tarefas. Esse último tópico, atualização manual de tarefas, é possível que ele tenha aqui subtópicos, né? Então é possível que ele gere alguns subtópicos, porque a gente pode ter diferentes cenários dentro do nosso projeto, diferentes ah, situações que ocorreram e que aí a gente, quando vai fazer a atualização manual, a gente tem que levar em consideração. O ponto que precisa ficar bem claro aqui para a gente, quando a gente for fazer a atualização, é que, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, nós precisamos sempre levar em consideração a padronização, tá? Então, assim, mais importante do que entrar com as informações no project e falar para o project o que está acontecendo, é muito importante que a gente estabeleça um padrão, tá? E esse padrão ele tem que ser seguido para todo o nosso cronograma em todos os nossos projetos. Tá? Então, a importância aqui maior que tem que ser dada
para quando a gente estiver fazendo a atualização do projeto está relacionada à padronização. Nós precisamos definir qual é o método de atualização que a gente vai usar, o método de atualização que se encaixa dentro do nosso conceito de trabalho, e a partir do momento que a gente definir esse método, ele tem que ser seguido em todas as rodadas de atualização, em todas as tarefas, em todos os cronogramas, porque aí o método vai fazer com que a padronização, na verdade, né, vai fazer com que a gente sempre atualize o project, sempre atualize os nossos cronogramas da mesma maneira, e a assertividade, né, o nível de assertividade que a gente vai ter para o nosso cronograma vai aumentar sempre, né? Então a gente sempre vai, cada vez que a gente estiver fazendo atualização, cada vez que a gente estiver entrando com as informações, o nível de assertividade ele só tende a aumentar em virtude de um método pré-definido que a gente já saiba, que a gente passe a estabelecer. Então é isso que eu faço nos meus cronogramas. Os meus cronogramas eles sempre têm um método definido de trabalho e aí a partir desse método eu sempre faço a minha atualização da mesma maneira. É claro que eu tenho diferentes nuances, né? Porque quando você vai fazer uma atualização em um determinado cenário aconteceu A, num outro determinado cenário aconteceu B e num outro cenário aconteceu C, mas o mecanismo é sempre o mesmo. Então você só vai adaptar o mecanismo para o que aconteceu naquela situação. Beleza? Então vamos lá para o project que a gente vai discutir um pouquinho sobre esses diferentes métodos. Vamos ver quais são as opções que a gente tem para poder fazer a atualização dos nossos cronogramas. Vamos lá. Então, antes da gente começar aqui de fato no project, essa semana eu instalei aqui uma atualização no meu Windows e a máquina que eu uso aqui para demonstração, para fazer as aulas do mini curso, ficou realmente uma carroça. Então, vocês vão perceber aí que todo clique aqui vai demorar um pouquinho, eu vou enrolando enquanto isso para a gente poder trabalhar, tá bom? Mas vamos lá. Lembrando que aqui no mini curso, tudo que a gente está fazendo, a gente está usando os recursos nativos do project, né? Então a gente não está usando aqui nenhum campo customizado, nenhuma fórmula customizada, nada. Tudo é feito com base em recursos nativos, tá bom? Então para a gente poder começar a nossa atualização, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da data de status. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links interessantes, né, com relação a tudo que a gente for falando, como vocês já estão acostumados. Em cada vídeo a gente tem aí na descrição informações que são complementares, né? Mas o que acontece? Para a atualização do nosso cronograma, a data de status ela é fundamental. Tá? Inclusive, eu penso, essa é uma regrinha que eu uso aí para mim, que se a gente não utiliza a data de status para poder fazer a atualização dos nossos cronogramas, de fato a gente não está usando todas as funcionalidades e os recursos que o project oferece. Tá bom? E por que a data de status é importante? A gente tem que considerar a data de status como uma linha de corte dentro do nosso cronograma. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje. Hoje é dia 9 de abril. E o meu projeto aqui começa oficialmente no dia 16 de abril. Mas vamos imaginar que a gente está já lá na semana do dia 16 de abril, por exemplo. Então, todas as vezes que você for fazer a atualização do seu cronograma, você precisa saber: estou avançando conforme planejado, o que deveria ter acontecido essa semana, quem eu devo cobrar, quais são as pessoas que eu tenho que falar. E a data de status funciona para que a gente possa ter essa visão. Olha que interessante. Eu vou vir aqui, imagina que eu estou fazendo a atualização da primeira semana do projeto. Então, meu projeto começou no dia 16, que foi uma segunda-feira, né? Vamos colocar aqui a exibição em dias para ficar um pouquinho mais fácil, a escala de tempo, né? Então, a minha semana começou no dia 16, que é uma segunda-feira, e foi até o dia 20, que é sexta-feira. Então, imagina que eu tenha que chegar no dia 20 e saber se aquela tarefa foi executada, eu tenho que saber se o arquiteto de soluções concluiu a tarefa. É bem provável que eu pergunte para ele ao longo da semana, em conversas de corredor, para ter um status do que está acontecendo. Mas se eu estivesse fazendo uma atualização semanal, eu poderia vir aqui em projeto e definir a minha data de status.
Então, eu vou colocar minha data de status. Vamos imaginar que agora, né, nós estamos ali na semana de 16 de abril. Então, eu vou colocar minha data de status no dia 21, que é sábado. E aí, percebam o seguinte, por que eu vou colocar no dia 21? A minha semana, o meu período de atualização, aqui nesse caso, ele é semanal. Então, ao final de cada semana, eu quero avaliar o que aconteceu, eu quero obter informações do que aconteceu naquele período. Quando eu coloco aqui, teoricamente, para a gente, a semana acaba na sexta-feira, dia 20. Mas eu vou colocar dia 21 e o meu período de atualização, eu sempre vou colocar minha data no sábado ou no domingo, porque aí eu tenho certeza que a minha semana inteira vai ser contemplada. Tá? Então, olha que interessante, eu vou definir a minha data de status como dia 21. Dia 21, então, é a minha linha de corte, né? Dou OK. E aí eu tenho alguns recursos do project que permitem que eu consiga saber, ou que me auxiliam, né, me dão informações complementares para eu saber o que deveria ter sido feito nessa semana, o que deveria ter sido feito até a data de corte que eu defini, que no nosso caso é a data de status. Olha que interessante. Primeira coisa que eu posso fazer eu posso clicar com o botão direito aqui no meu Gantt, e aí você tem uma opção chamada linhas de andamento. Quando eu clico em linhas de andamento, eu tenho aqui como exibir as linhas de andamento na data de status do projeto. Então, o que é a minha linha de andamento? Nada mais é do que a minha linha de corte. Ela vai definir dentro do meu cronograma o que eu deveria ter concluído, né? O que deveria ter avançado até a data de status e o que ainda é uma coisa lá para o futuro. Então, quando eu exibir a minha linha de andamento aqui e der OK, olha que interessante. Ela vai traçar uma linha vermelha aqui no meu cronograma e essa linha vermelha é baseada, ela é referenciada na minha data de status. Então, a minha data de status sendo dia 21, vai simbolizar para mim que essa tarefa, efetuar levantamento de requisitos funcionais, está para trás da data de status. Percebam aqui. A data de status acontece aqui, né? Ela é definida entre 21 e 22, então tudo que tiver para trás da data de status vai automaticamente estar, teoricamente, atrasado. Né? Então, isso aqui é muito interessante. E aí eu posso vir aqui e exibir tabelas e mostrar a tabela de cronograma, por exemplo. Porque a tabela de cronograma ela é uma tabela que vai me ajudar a saber o que está acontecendo dentro do meu cronograma, se eu tenho margem de atraso, né? Início atrasado, término atrasado, e eu tenho margens de atraso aqui que são garantidas, que são baseadas lá nas datas, nas tarefas críticas. Uma outra tabela também muito interessante que a gente pode usar para análise é a tabela de controle. Também é uma tabela que eu uso bastante, né? Olha só, a tabela de controle, ela tem aqui, ó, início real, término real, percentual concluído, duração real, duração restante. Então, ele vai informando para a gente o que está acontecendo. Ok? Junto de uma dessas tabelas, né, que a gente navegou aqui, tabela de controle ou a tabela de cronograma, nós poderíamos incluir uma informação adicional que é um campo nativo do project chamado status. Então, se você vier aqui no final da tabela de controle e clicar aqui em adicionar coluna, você tem uma opção de adicionar uma coluna chamada status. O que essa coluna de status faz? Ela analisa como o nosso cronograma está baseado na data de status do que a gente definiu. Então, como a nossa data de status foi definida para o dia 21/4, que é o final do primeiro período ali, é o final da primeira semana que eu estou analisando, o project automaticamente já considera que essa tarefa está atrasada. Então, o que eu deveria ter concluído e ainda não tenho nenhuma informação nesse período? É o kickoff e o efetuar levantamento de requisitos funcionais. Dali para frente, todas as tarefas são tarefas futuras. E se eu tivesse na data atual, por exemplo, hoje é 9 de abril, se eu colocar aqui a minha data de status no final da primeira semana, considerando aqui 9 de abril, vamos colocar dia 14 aqui, e der OK, o que vai acontecer? Automaticamente, todas essas tarefas aqui passam a ser tarefas futuras, porque na data de status, que é a minha linha de corte, a linha de corte que eu defini para o meu projeto, nada deveria ter acontecido ainda, porque o meu projeto está lá para frente, né? Eu coloquei a data de status no dia 14 e o início do projeto efetivo é dia 16, tá? Então, a data de status, ela é
importantíssima, ela é muito relevante para o nosso cronograma, uma vez que, ao definir uma data de status, eu tenho comportamentos já do software, do project, na sua ferramenta de agendamento, né? Ele já consegue, baseado na data de status, automaticamente identificar quais são as tarefas que são consideradas atrasadas, né? Porque eu ainda não recebi nenhum progresso, eu não recebi nenhuma informação dessa tarefa. Então, a primeira coisa que a gente vai levar, o primeiro tópico aí dessa aula aqui, da aula número 12 do minicurso é: todas as vezes que a gente for fazer atualizações dos nossos cronogramas, atualizações dos nossos projetos, a primeira coisa a ser feita é definir a data de status dentro do período no qual nós queremos informar o progresso para o Microsoft Project. E aí, automaticamente, né, eu já consigo usar aqui as linhas de andamento ou usar a coluna status para identificar rapidamente quais são as tarefas para as quais eu esperava algum progresso, quais são as tarefas consideradas tarefas futuras e assim por diante. Beleza? Então, o primeiro tópico é esse, né? Definir a data de status. Eu sempre preciso definir a data de status nos meus cronogramas para que o project identifique para mim rapidamente qual é o status das tarefas. Não tenho data de status? Vou colocar ND aqui, que é não disponível. Não tenho data de status? Não tenho status das tarefas, não sei o que deveria ter acontecido até a data que eu defini, até a minha linha de corte. Então, se você não usava isso dentro do seu... Quando você faz a atualização dos seus cronogramas, a partir de agora, esse precisa ser um mecanismo que você utilize sempre, ok? Então, vamos partir para o nosso segundo ponto. Bem, pessoal, o nosso segundo tópico é como que eu faço para atualizar o meu projeto, né, baseado em informações que aconteceram. Então, o que acontece? A gente definiu a data de status para o dia 21 e eu descobri, ao definir a data de status, que a tarefa efetuar o levantamento de requisitos funcionais é uma tarefa considerada atrasada, e a tarefa kickoff também é uma tarefa atrasada. Ambas deveriam ter acontecido baseado na nossa linha de corte, que é dia 21. Tá? Vamos imaginar então que eu fui lá e entrei em contato com a pessoa responsável pela execução dessa atividade, efetuar o levantamento de requisitos funcionais. Se eu quiser saber quem é, eu posso clicar aqui em exibir e dividir a janela, né? Colocar aqui detalhes. Eu vou saber que quem deveria estar fazendo ou quem deveria trabalhar nessa atividade é o arquiteto de soluções. Eu posso até clicar com o botão direito aqui e clicar em trabalho para saber exatamente o que o cara deveria ter feito, enfim, quais são as opções que ele deveria ter trabalhado aqui nessa tarefa. Bom, imagine então que eu cheguei lá para o arquiteto de soluções no final dessa semana e perguntei para ele, olha, e a tarefa lá, efetuar o levantamento de requisitos funcionais, ela foi concluída? Ele eventualmente pode chegar para mim e falar, sim, foi concluída a tarefa, a gente tem tudo pronto aqui, está tudo ok. Ou ele pode ter me mandado um e-mail falando que a tarefa foi concluída, enfim. O que a gente normalmente faz? O que as pessoas que usam o Project normalmente faz? Ou elas vão aqui na barra, né, e dão 100% na tarefa. Algumas pessoas determinam aqui o início real e o término real. Outras pessoas vêm aqui no percentual concluído e põem 100%. Então, não existe um padrão de trabalho, não existe um método específico de trabalho. A depender de como o cara acordou, ele vai lá e especifica o progresso da tarefa de uma determinada maneira. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro sempre, como eu falei, trabalhar de maneira padronizada. Então, o que eu faço é o seguinte. Uma vez que uma vez que o meu projeto já tem a data de status definida, que é dia 21, eu utilizo aqui o recurso atualizar projeto. Olha que interessante. Quando eu venho aqui em atualizar projeto, eu tenho algumas opções. Eu posso atualizar o trabalho como concluído de 0 a 100%, ou seja, ele vai entender qual que é a proporcionalidade de cada tarefa dentro desse intervalo de tempo, considerando a minha data de status, que é dia 21. Eu tenho uma opção como definir somente 0 ou 100%, ou seja, a tarefa está 0% concluída ou ela está 100% concluída dentro dessa linha, dentro dessa data de status que eu defini, ou eu posso reagendar o trabalho. Então, percebam o seguinte, talvez fosse muito mais fácil eu vir aqui em efetuar levantamento de requisitos funcionais, clicar em tarefa e dar 100%.
Só que se cada tarefa tiver uma característica diferente, uma avançou conforme planejado, outra não, outra precisou de mais tempo, outra não foi feita, enfim. Eu teria que fazer para cada uma maneira diferente de trabalho. Então, como a gente está procurando padronizar aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui em projeto, atualizar projeto, e vou falar para ele, olha, considerando o sábado, dia 21/4, para a tarefa selecionada, que é essa tarefa número 3, atualize aí de 0 a 100% baseado na proporcionalidade que for adequada para essa tarefa. Quando eu der OK, ele vai automaticamente preencher todos os campos para mim. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui o início real preenchido, eu tenho o término real preenchido, o percentual concluído também preenchido. Automaticamente a duração já foi lançada, a duração real da tarefa, que foram 5 dias. A duração restante já foi diminuída para 0, porque não preciso mais fazer nada, a tarefa já está concluída. O custo real já foi inserido e o trabalho real também está concluído. De uma maneira que o status também já é modificado, ou seja, minha tarefa também já é considerada como concluída, porque a tarefa foi feita, né? Então, todas essas atualizações de todas essas informações já foram feitas de maneira automática, não precisei ter nenhum tipo de interferência manual. Eu observo aqui que o kickoff também ficou para trás, né? Então, o kickoff também foi realizado. Eu posso vir aqui atualizar projeto, tarefas selecionadas. Tomem cuidado para não marcar o projeto inteiro, porque muitas vezes o que aconteceu para uma tarefa não é necessariamente o que aconteceu para outra. E aí, se você tiver um cenário como esse, você pode, eventualmente, né, atualizar cada tarefa individualmente, mas usando o mecanismo de atualização do próprio project. Ou seja, eu, como gerente de projetos aqui, não ponho a mão no software, não faço uma atualização manual, porque eu quero que o software entregue para mim os resultados baseado naquilo que eu estou falando para ele. Tá? Então, se eu clicar aqui em OK, essa tarefa também vai ser considerada 100% concluída. E aí, quando eu observo aqui a minha linha de andamento, né? A minha linha de andamento já está ok, já está avançando conforme planejado, porque eu não tenho nenhum problema, essas tarefas já foram concluídas, então elas estão para trás da linha de andamento, o que eu tenho para frente é só tarefa futura. Então eu vou ter que esperar o próximo período da próxima semana para fazer a atualização. Então o que fica aqui nesse tópico especificamente quando você tiver tarefas que tenham andado conforme o planejado, a melhor coisa a fazer é definir, uma vez definida a data de status, né? Selecionar a tarefa. Você pode até fazer para múltiplas tarefas, se for o caso. Clicar em atualizar projeto e definir aqui de 0 a 100% concluído. Porque aí o project faz a função, ele mesmo calcula as informações, ele mesmo define o que tem que ser definido e você não tem nenhum tipo de preocupação. Beleza? Então vamos lá para o nosso próximo tópico, nosso próximo cenário agora. No próximo tópico, a gente vai falar sobre o reagendamento de tarefas. Então, vamos ver como que o reagendamento de tarefas funciona dentro do Microsoft Project e qual é o melhor mecanismo que a gente pode utilizar aí para contar com esse recurso, tá bom? Então, vamos imaginar que eu estou na outra semana, né, na próxima semana de atualização. Então, eu estou lá no final de semana do dia 27. Eu vou, claro, definir minha data de status. Vou definir minha data de status aqui como dia 28, que é um sábado, e vou atualizar as tarefas. Então, eu sei que no dia 28, a tarefa desenvolver o documento de requisitos funcionais, a tarefa obter aprovação do documento de requisitos funcionais e a tarefa levantamento de requisitos concluído, todas essas 3 tarefas estão atrasadas se a gente considerar aqui a linha de andamento no dia 28, que é a data de status do nosso projeto, que é a próxima semana. Okay? Então, eu ligo lá para o arquiteto de soluções e pergunto para ele, olha, ô fulano, como é que ficou aí a tarefa de desenvolver o documento de requisitos funcionais? Aí o cara vira para mim e fala, não, a tarefa foi concluída conforme planejado, sem nenhum problema. Então, eu posso vir aqui, como a gente já sabe, atualizar projeto, tarefas selecionadas, mantenho aqui o definir de 0 a 100%, ele automaticamente vai colocar o 100% para essa tarefa, tudo feito, tudo certinho. Mas a tarefa obter aprovação do documento de requisitos funcionais, vamos imaginar que não foi possível realizar essa tarefa conforme o planejado. Tá?
E por que talvez não tenha sido possível realizar essa tarefa conforme planejado? Vamos imaginar que nós tínhamos que fazer uma reunião, né, com o nosso cliente e eventualmente nessa data o cliente não estava disponível e a gente vai ter que postergar essa tarefa para a próxima semana. Então aqui é onde começam a surgir algumas questões interessantes. Muitas pessoas trocariam a data de início real dessa tarefa. Vamos trocar aqui para cronograma. E aí eu vou ter uma ideia de que é o seguinte, ó, o início dessa tarefa deveria acontecer no dia 27 e o término também no dia 27. Então, é uma reunião, teoricamente, que vai acontecer no dia 27. Só que como a gente sabe que ela não vai acontecer no dia 27 porque o cliente não vai estar disponível, vamos imaginar que o cliente pediu para mudar essa reunião para segunda-feira, por exemplo, dia 30, né? Então, a maioria das pessoas, o que queria fazer? Iria vir aqui e mudar a data de início real do dia 27 para o dia 30. Mas não está certo isso, porque se a gente alterar a data de início real do dia 27 para o dia 30, nós estamos afirmando para o project que a tarefa começou no dia 30. Só que perceba, eu estou no dia 27. Então, a tarefa ela não começou de fato. O que foi solicitado foi um reagendamento dessa tarefa para o dia 30. Então, a gente não pode manipular as colunas de início e término real, sendo que a tarefa nem começou ainda. O que a gente precisa fazer dentro do software é mostrar ou determinar para o software que essa tarefa não aconteceu conforme o planejado e que ela vai ser movida para uma data que é a primeira data posterior disponível que a gente tiver. Então, como a nossa data de status está definida para o dia 28, o que eu vou fazer? E o dia 28 é um sábado, né? Porque a gente sempre está colocando aí a nossa data de status em um final de semana. Eu vou clicar aqui em Projeto, Atualizar Projeto, e vou reagendar o trabalho não concluído, para que esse trabalho não concluído seja iniciado após o sábado, dia 28/4. Qual é a primeira data útil disponível após o dia 28/4? Vai ser a próxima segunda-feira, provavelmente no dia 30. Então, eu vou vir aqui e vou colocar tarefas selecionadas. Isso aqui é muito importante, né? A gente não pode esquecer de colocar tarefas selecionadas, porque muitas vezes a atualização que eu estou fazendo vale para essa tarefa, mas não para outras. Cada tarefa tem uma característica diferente. Então, quando eu fizer isso e der OK, o que vai acontecer? A nossa tarefa, obter a aprovação do documento de requisitos funcionais, conforme a gente pode ver, ela está agendada para o dia 30/4, tá? Não mais para o dia 27. E aí, ela passa a ser uma tarefa futura. Por quê? Porque ela está à frente da linha de corte, à frente dessa linha de andamento que a gente está trabalhando aqui no project. Então isso significa que a tarefa não está mais atrasada? Do ponto de vista de progresso, não. Essa não é mais uma tarefa atrasada, porque agora ela foi movida para o dia 30. O que acontece aqui é que essa tarefa é uma tarefa que tem desvio. Então, olha que interessante. Eu vou vir aqui em Exibir, Tabela, e aí você tem uma tabela dentro do Project, que é a tabela de variação. Se eu clicar na tabela de variação, essa tarefa, obter a aprovação do documento de requisitos funcionais, ela tem uma variação de início e uma variação de término de um dia. Por quê? Porque o início da linha de base e o término da linha de base eram dia 27, e agora o início de fato da tarefa e o término de fato da tarefa acontecerá no dia 30. Então, do ponto de vista de progresso, ela não é uma tarefa atrasada, porque a nossa data de término, a nossa linha de corte é dia 28 e a tarefa vai começar no dia 30. Então, não é uma tarefa atrasada, porém, é uma tarefa que tem desvio de prazo. A gente planejou fazer numa data e agora estou jogando essa data lá para frente. Tá? Então, todas as vezes que a gente tiver uma tarefa que precisar ser executada e ela não foi executada e a gente tem que jogar ela para frente, a melhor alternativa é definir a data de status, como a gente viu, atualizar o projeto e reagendar o trabalho para que ele seja jogado lá para frente. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre as próximas opções de atualização que a gente tem dentro do project. Nesse próximo cenário, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente ainda vai continuar falando sobre o reagendamento de tarefas, mas a gente vai falar sobre o reagendamento de tarefas que estão em andamento. Então, vamos analisar aqui uma situação. Eu vou voltar aqui para a exibição
da tabela de controle, que é a tabela que a gente vai usar aqui para controlar o nosso cronograma, e vou definir a data de status do projeto para o próximo final de semana, ou seja, a gente já está lá na outra semana do dia 5 de maio, tá bom? Então, eu vou definir a minha data de status aqui como 5 de maio. Aí eu sei que eu tenho várias tarefas aqui atrasadas, né? A obter a aprovação do documento de requisitos funcionais, o levantamento de requisitos concluído, assim como a realização da parametrização das configurações funcionais. Vamos imaginar que a tarefa obter a aprovação do documento de requisitos e levantamento de requisitos tenham sido concluídas com sucesso. Então, eu vou marcar essas duas tarefas aqui, vou clicar em atualizar projeto e vou falar, olha, baseado aqui no dia 5, as tarefas foram realizadas com sucesso, não há o que dizer, está tudo certo, ok, as tarefas foram atualizadas. Aí eu chego aqui na parametrização das configurações funcionais e pergunto lá para o meu arquiteto de soluções, ô meu amigo, considerando aqui o final de semana do dia 5, como é que está essa tarefa? Está tudo bem? A gente está evoluindo? Ele vai falar para mim, olha, nós estamos indo conforme o planejado. E aqui gera uma situação interessante, né? Porque quando a gente fala está indo conforme o planejado, qual é o percentual concluído que a gente tem que entrar? Por isso que eu sempre digo, né, e eu estou batendo nessa tecla aqui, que a padronização é a melhor alternativa. Porque eu não preciso informar o percentual concluído para o project, não preciso chutar esse percentual concluído. Eu posso usar o próprio mecanismo do project para que ele me entregue essa informação. Então, olha que interessante. Baseado no dia 5, eu vou atualizar o progresso do projeto, vou pegar essa tarefa, que é a tarefa realizar a parametrização das configurações funcionais, ela já está selecionada, então eu vou marcar aqui tarefas selecionadas e vou definir de 0 a 100%. Quando eu der OK, é o project que vai calcular para mim qual é o percentual de conclusão dessa tarefa até essa data. Então, a gente vai perceber aqui algumas coisas interessantes. A tarefa teve um início real no dia 1º de maio, não deveria acontecer no dia 1º de maio porque é um feriado, mas talvez eu tenha pulado esse feriado aí, tudo bem. Ela não tem término real ainda, porque a tarefa não terminou, né? Então eu não tenho término real, ela de fato ainda não terminou. O percentual de conclusão é 40%. A duração real, então a duração que a gente já consumiu até o momento é de 4 dias e a duração restante 6 dias. Então ainda faltam 6 dias para que essa tarefa seja concluída. O custo real R$ 1.920 e já foram executadas 32 horas de trabalho. Essa tarefa está no prazo, considerando essa data de linha de corte que a gente tem, que é a data de status. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Na semana seguinte, o nosso camarada aqui, o arquiteto de soluções, ficou doente e não veio trabalhar, ele não pôde vir trabalhar a semana inteira. Então, quando chegar no final da próxima semana, né, que vai ser aqui o nosso dia 12 de maio, e eu for fazer a atualização dessa tarefa, eu tenho que dizer para o project que não houve trabalho nesse período. Então, aqui acontece mais um erro muito comum das pessoas que estão usando o project de maneira meio que empírica, né? Ao invés de eu paralisar a tarefa e falar que ela só vai retornar na outra semana porque a pessoa não está disponível, muitas pessoas vêm aqui e aumentam a duração. E eu não tenho que aumentar a duração, porque se eu aumentar a duração, eu vou aumentar o custo, vou aumentar o trabalho, ele vai me dar informações irreais, que não são verdadeiras. O que aconteceu aqui de fato no nosso projeto foi o nosso recurso aqui, o arquiteto de soluções ficou doente, não pôde trabalhar nessa semana, então durante esse período não houve trabalho no projeto. O que eu faço então? Eu já defini a minha data de status como dia 12, eu vou atualizar o projeto, mas eu vou reagendar essa tarefa especificamente, né? Ela vai ser reagendada para começar após o dia 12, que é a minha data de status, e eu vou marcar que tarefas selecionadas não vou esquecer. Então, o que vai acontecer aqui agora é que o project ele vai gerar uma quebra nessa tarefa. Olha que interessante. Ele quebra a tarefa para que nesse período onde não houve trabalho, a tarefa seja empurrada para frente. Ou seja, não aumentou a duração, não aumentou o custo, não aumentou o trabalho. O que eu estou aqui com um problema hoje, é um problema seríssimo, eu estou com um problema de prazo. Se eu voltar aqui para a exibição da tabela de cronograma ou da tabela de... pode ser a tabela de variação, acho que é melhor até. Se a gente voltar para a tabela de variação, olha que interessante. A tarefa realizar a parametrização das configurações funcionais, ela começou com uma variação de um dia,
ou seja, tem uma variação de início aqui de um dia, mas ela está terminando com uma variação de 6 dias, porque aqui a gente teve uma quebra dessa semana, no qual não houve trabalho, e aí automaticamente gerou uma variação aqui de 6 dias. Então perceba como a padronização ela é extremamente importante dentro do project, né? Porque quando a gente trabalha com essa padronização, a gente consegue efetivamente usar um único recurso para trabalhar no nosso projeto de maneira quase que integral, tá? Então isso aqui é muito, muito interessante, isso aqui é muito importante. Bom, considerando então que a gente vá lá fazer a nossa força-tarefa aqui, eu vou voltar para a tabela de controle, vou para a próxima semana, né? O meu arquiteto de soluções voltou a trabalhar, então eu vou voltar aqui a trabalhar e vamos imaginar que a gente chegou aqui no dia 19, tá? Chegou no dia 19, eu vou perguntar para ele o que aconteceu, ele vai falar que a tarefa foi executada de 0 a 100%, então a nossa tarefa está aqui 90% concluída nesse período. Ah, mas Rafael, agora não tem mais trabalho. Ele conseguiu fazer a tarefa em 9 dias ao invés de 10 dias. Então, ele terminou de fato o trabalho na sexta-feira, por exemplo. Se esse for o caso, a gente pode fazer uma intervenção manual. E é isso que a gente vai falar agora nesse próximo bloco, ok? Então, pessoal, as intervenções manuais, apesar de eu não ser ah, totalmente favorável a elas, eu admito e eu entendo que elas acontecem e a gente tem que tratar essas situações dentro do nosso cronograma, tá? Então, quando que a gente pode ter, eventualmente, uma intervenção manual? Por exemplo, quando eu tiver um cenário como esse. Essa tarefa, ela tinha duração de 10 dias, né? Se a gente clicar aqui em tabela e for em tabela de resumo, a gente vai ver que a realização da parametrização é uma tarefa de 10 dias, né, que consome um trabalho de 80 horas. Então, se a gente tiver um cenário como esse, mas o recurso conseguiu antecipar a tarefa, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na duração restante e alterar para zero. Quando eu alterar a duração real, a duração restante para zero, ele automaticamente vai dar a tarefa por concluída na sexta-feira, dia 18, e a duração real fica 9 dias, não sendo mais necessário que a gente tenha trabalho adicional aqui dentro desse cronograma. Então, sempre que a gente tiver um cenário no qual algo foi muito diferente daquilo que havia sido previsto, a gente pode trabalhar com a intervenção manual, mas nem sempre é o melhor caminho. Eu sempre procuro manter o meu método de trabalho, que é utilizar aqui a combinação da data de status com o atualizar projeto, mas existem cenários que de fato a gente precisa alterar a maneira como o project possui as informações para que ele possa de fato levar em consideração aquilo que efetivamente aconteceu. Por exemplo, você tem aqui a parametrização dos relatórios. Então, a parametrização dos relatórios é uma tarefa, vamos entender essa tarefa de maneira mais adequada. Se a gente fosse pensar do ponto de vista de trabalho, eu vou mudar aqui para a minha tabela de trabalho, ela é uma tarefa de 16 horas, tá? Então, é uma tarefa de 16 horas, não foi feito nada ainda, o trabalho real é zero, né? E o trabalho restante são 16. Vamos imaginar que na medida que a gente começou a trabalhar, a gente identificou que houve uma falha no planejamento e o trabalho que vai ser necessário para a execução dessa tarefa não é mais de 16 horas, e sim de 24 horas. Então, eu preciso de 8 horas a mais para fazer isso. Infelizmente, quando a gente vem aqui em projeto, atualizar projeto, eu não tenho como, através dessa janela, definir esse tipo de situação, esse tipo de evento dentro do project. Então, o que eu posso fazer é vir aqui na minha duração restante, perdão, na minha coluna de trabalho restante, aqui dentro da tabela de trabalho, e especificar aquilo que o recurso está me falando, né? Ele está falando que vão ser necessárias 24 horas ao invés das
16 horas que estavam previstas. E aí eu posso vir aqui na duração no trabalho restante, aumentar esse trabalho restante para 24 horas, e quando eu fizer isso e der Enter, perceba que essa tarefa que estava eventualmente terminando no dia 24 vai requerer um dia a mais e ela vai pular aqui provavelmente para o dia 25. Então, quando a gente fizer isso, as 8 horas adicionais, até pulou aqui para o dia 28, talvez o recurso não esteja dedicando 100% do tempo dele para executar essa tarefa, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que está isso. Se a gente vier aqui em trabalho, ele tá dedicando só 50% do tempo dele, então por isso que não terminou na sexta, né? Porque ele trabalha 4 horas por dia. Se eu preciso de 8 horas a mais, então ele vai trabalhar 4 horas no dia 25, mais 4 horas no dia 28 para completar as 8 horas adicionais que são necessárias para a execução dessa atividade, tá? Então, em cenários como esse, né, no qual você tem que fazer uma mudança muito específica, vale a pena a gente alterar aqui diretamente dentro do project. Então, eu posso alterar tanto o trabalho real quanto o trabalho restante, ou a duração real, duração restante, mas sempre atentos ao resultado que isso vai gerar dentro do nosso cronograma, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou então definir aqui a nossa data de status para a semana do dia 26 e vou falar, olha, agora baseado em tudo que aconteceu, por projeto inteiro, tudo que deveria acontecer, aconteceu, nós estamos avançando, vamos para a próxima semana, não tivemos nenhum percalço na próxima semana, dia 2 de junho, atualizo o projeto, todas as tarefas, projeto inteiro que eu quero fazer uma atualização geral, então está tudo acontecendo aqui conforme o planejado. Se a gente clicar aqui na nossa tabela de controle, a gente vai perceber que até o dia 2 de junho, né, que é a data de status que a gente definiu, é isso aqui que está acontecendo dentro do nosso projeto, tá bom? E aí a gente tem algumas outras situações aqui que são interessantes, que são relevantes, que a gente também vale a pena. Por exemplo, nós temos um treinamento aqui, que é o treinamento para membros de equipe. Vamos imaginar que, por algum motivo, o treinamento para membros de equipe não será mais necessário. Tá? Então, ele não é mais necessário, ele não vai acontecer. O cliente resolveu remover esse treinamento da nossa lista. O que vai acontecer? Da nossa lista de tarefas. Né? O que vai acontecer? Eu não posso deletar essa tarefa. Né? Eu não posso vir aqui, clicar com o botão direito e deletar a tarefa, excluir a tarefa. Por quê? Porque essa tarefa existiu dentro do nosso cronograma. Então, não é simplesmente vir aqui e remover a tarefa completamente. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai usar um recurso do project que é inativar as tarefas. Quando você torna uma tarefa inativa, você está dizendo para o software que aquela tarefa não mais será realizada. Então, ela permanecerá no cronograma, a gente continuará visualizando ela, mas o cronograma não levará mais essa tarefa em consideração. De maneira que a gente tenha condições de entender o que estava previsto e o que aconteceu de fato, e aí a gente pode olhar que uma determinada tarefa do nosso cronograma não foi executada. Então, eu vou inativar essa tarefa. Quando eu inativar essa tarefa, eu preciso obrigatoriamente vir aqui e modificar o treinamento concluído, né, para que ele possa ter as suas predecessoras, porque quando eu inativo realizar treinamento para membros de equipe, automaticamente o impacto acontece aqui em treinamentos concluídos. Então, eu vou voltar lá na minha na minha tabela de entrada, ok? E vou aqui nas predecessoras. Ele está falando que a tarefa treinamento concluído depende da tarefa número 17, mas como a tarefa 17 não mais será executada, então eu vou alterar a predecessora para falar que ela depende da tarefa 16. E aí você continua visualizando a tarefa que realizar treinamento para membros de equipe, mas ela não vai ser considerada dentro do seu cronograma. Um tópico que eu acabei passando direto aqui e não falei dentro dessa aula é que vale a pena a gente sempre trabalhar com as anotações, né? Se você der duplo clique na tarefa e vier aqui em anotações, ou caso você esteja visualizando a janela dividida como eu estou aqui, porque eu cliquei em exibir detalhes, eu posso trocar minha janela de detalhes para anotações. E aí talvez valha a pena você vir aqui e colocar as anotações para tudo que for acontecendo no seu cronograma. Né? Então aqui eu vou colocar o cliente resolveu que a tarefa não mais seria necessária. A mudança de escopo número XXX foi adicionada à documentação do projeto.
faço isso, dou OK. E aí talvez valha a pena a gente para... Claro que teve outras coisas que aconteceram aqui para cima que eram passíveis de anotação, a gente acabou esquecendo, mas enfim, vale a pena a gente colocar isso daí dentro do nosso projeto, tá bom? E aí eu vou vir aqui agora, vou clicar em Projeto, Informações do projeto, informações não, perdão, data de status, vou definir a data de status para a próxima semana, dia 9, e vou falar, olha, o treinamento para o treinamento para membros de equipe e o treinamento concluído são as tarefas que eu quero atualizar. Vou atualizar o projeto, vou falar que essas tarefas selecionadas aconteceram conforme o previsto e o Project vai fazer isso daqui para mim, tá bom? Para a gente fechar essa aula do mini curso aqui do Microsoft Project, aula número 12, vamos falar só sobre uma outra coisa que pode acontecer também que requer a nossa intervenção manual. Eu vou voltar aqui para a minha visão de trabalho e vamos imaginar que aqui o que está acontecendo? Foi estipulado, né, foi planejado que nós usaríamos 5% do tempo do recurso para dar suporte ao cliente na operação assistida. Então, a gente teria que pegar esses 5% aí e tirar de 8 horas. Né? Vamos imaginar que o cliente solicitou que o recurso esteja disponível 2 horas por dia, por exemplo. Tá? Então, se ele vai estar disponível 2 horas por dia, a gente pode colocar aí que ele vai estar disponível 25% do tempo dele. Então, todos os dias o cliente quer lá o nosso gerente de projetos disponível 2 horas por dia para dar a operação assistida. Então, é uma coisa que também que pode ser alterada dentro do nosso projeto em virtude de uma solicitação que for feita, em virtude de algumas coisas que forem feitas. Eu vou vir aqui nas unidades e vou trocar as unidades de atribuição. Anteriormente, elas estavam definidas como 5%, eu vou atualizar para 25%. O que vai acontecer? O trabalho não vai aumentar, porque ele continua trabalhando a mesma quantidade de horas, o esforço é o mesmo, são as mesmas 40 horas, só que agora, em vez de ele quebrar essas 40 horas, ele dividir essas 40 horas em 5% de atribuição ao dia, ele vai atribuir 25% ao dia, ou seja, ele vai trabalhar 2 horas por dia. Só para a gente confirmar aqui, dá para a gente saber. Eu não estou querendo fazer a conta aqui de cabeça para não errar e passar vergonha. Então, se eu clicar aqui no gráfico de Gantt e mudar para uso da tarefa, essa tarefa, realizar a operação assistida, está sendo executada pelo gerente de projetos. E se a gente for atualizar aqui, ele está trabalhando 0,4 horas por dia, que foi o que o cliente não queria, né? Não queria que ele trabalhasse 0,4 horas por dia. Ele quer que o cliente trabalhe 2 horas por dia, não é? Então, eu vou voltar aqui para o gráfico de Gantt e a gente vai só remover aqui a divisão e depois colocar ela de volta. E agora eu vou atualizar as unidades de 5% para 25%. O que vai acontecer quando eu fizer isso é que o tempo para a execução da tarefa vai ser reduzido. Né? Então, ao invés da tarefa terminar aqui no dia 23/10, esse tempo vai ter uma redução aí considerável, porque ele está dedicando mais horas por dia para executar a tarefa. Em virtude disso, o tempo de execução dessa tarefa vai ser menor. Então, quando eu trocar aqui as unidades de atribuição, posso dar OK. Olha lá, de 100 dias passou para 20 dias. E ao invés de terminar lá em outubro, agora essa tarefa está terminando em julho. Então, é uma outra ação também que nós, como gerentes de projeto, podemos fazer, né? É a atualização das unidades de atribuição dos recursos, ou seja, o montante de tempo, o montante de horas que os recursos vão estar disponíveis ou vão dedicar para trabalhar nas tarefas nas quais eles estão atribuídos. Muitas vezes a gente pode aumentar ou reduzir baseado em uma situação do projeto. Muitas vezes você tem, por exemplo, um projeto que está atrasado e o recurso vai trabalhar mais horas por dia, né? Ao invés de ele trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, ele vai começar a trabalhar 12 horas por dia. Então, se as unidades de atribuição dele forem 100%, eu posso aumentar essas unidades de atribuição, por exemplo, para 150%, significando que ele vai trabalhar 12 horas por dia. É claro que o recurso vai estar super alocado, mas isso vai fazer com que o tempo que ele precisa para entregar essa tarefa seja reduzido em virtude de uma carga maior de trabalho por dia que ele vai executar na tarefa. Tá bom? Então é isso. Tem várias maneiras de atualizar, de atribuir, de
atualizar as atribuições, atualizar as tarefas dos nossos cronogramas, mas é importante que a gente tenha um método de trabalho, tá? E o método de trabalho que eu recomendo, que a gente sempre tem que procurar seguir é definir a data de status do projeto, e aí uma vez definida a data de status do projeto, a gente vai lá e utiliza a combinação da data de status com o recurso atualizar projeto. Em alguns casos menores, quando eu preciso de mais tempo, ou quando eu preciso de menos tempo, quando a tarefa vai precisar de menos tempo, ou quando o recurso vai dedicar mais ou menos tempo para executar a tarefa, aí a gente faz as atualizações manuais, como a gente viu aqui, aumentando o trabalho restante, ou eventualmente diminuindo o trabalho restante ou a duração restante, ou modificando as unidades de atribuição. Mas, na medida do possível, tente não tocar no seu cronograma, tente não informar você para o project o que está acontecendo manualmente. Tente determinar para ele e passar para ele as informações do que aconteceu e deixe ele fazer o cálculo para você, porque isso vai facilitar bastante a sua vida e a chance da gente incorrer em erros vai ser muito menor. Beleza? Bom, acho que eu já falei demais aqui. Espero que você compreenda que esse é um tópico bem complicado e a gente tem que ser o mais sucinto possível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links adicionais que vão servir como material de estudo complementar. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa aí seu comentário, fala o que você achou e te vejo aqui na próxima semana, na aula final, aí, na aula de encerramento do mini curso do Microsoft Project. Beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!